Fala galera do Vascão, vamos reagir a mais um vídeo top aqui do canal SBT Esporte Rio, a qual já quero estar deixando aquele crédito. Vamos ver o que Lucas Pedrosa tem a falar do Vascão da Gama, que joga pela Copa do Brasil contra o Água Santa. O jogo é amanhã, galera, jogo muito importante para o Vasco e já no final de semana tem semifinal de Campeonato Carioca e o Vasco precisa vencer bem para chegar à final. Lembrando que a única derrota do Vasco é justamente para o Nova Iguaçu, né? Então tem que entrar com o pezinho no chão, fazer o trabalho bem feito. Se fizer o trabalho bem feito, como vem fazendo, o Vasco estará na final e com chances grandiosas de ser campeão carioca. Vamos lá assistir esse vídeo. Deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro game. E pra gente. Ó, o Vascão volta a campo amanhã contra o Água Santa pela Copa do Brasil, jogo em São Januário. Sim. O Caldeirão promete estar lotado mais uma vez para empurrar o time. A torcida do Cruz Maltino tem feito bonito nesse anúncio de temporada em busca de grandes resultados. A reportagem é da Natália Pereira. Norte a sul deste Brasil. Esse trecho do hino nunca fez tanto sentido. Quando o Vasco visita outro estado pelo Brasil, a recepção é sempre calorosa. Pelo Campeonato Carioca, o Cruz Maltino viajou o Brasil. Brasília, Espírito Santo, Manaus. E na Copa do Brasil, foi a vez de Santa Catarina abraçar o gigante da colina. Segundo o levantamento do Instituto Atlas Intel, o Vasco tem a quinta maior torcida do Brasil. Na região norte, por exemplo, o Cruz Maltino aparece com a terceira maior torcida. E a recepção em Manaus foi tão calorosa que chamou a atenção e emocionou o auxiliar Emiliano Dias. La verdad que desde que llegamos aquí a Manaus fue una recepción increíble. Hacía mucho tiempo que no vivía una cosa así. La verdad foi emocionante. A torcida do Vasco atua como o 12º jogador. O grito vindo da arquibancada foi essencial no ano passado, empurrando o time na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora, com uma temporada apenas no início, o que se vê é um apoio que ultrapassa distância e fronteiras. Isso é uma coisa assim, até impressionante e vale ressaltar, porque não só no Espírito Santo, mas nós jogamos em vários lugares diferentes no Brasil e todo lugar que a gente vai é uma recepção absurda, sempre muita gente esperando a gente, sabe? A torcida do Vasco realmente é uma coisa que não tem muito como se explicar, só realmente agradecer por todo o apoio que eles nos dão, independente do momento em que a gente se encontra. Realmente eles são muito apaixonados e a gente só tem que agradecer a eles. Vendo tanto amor e paixão Brasil afora, podemos dizer com tranquilidade que não é só São Januário que é o caldeirão do Vasco. Isso aqui é nossa casa, Espírito Santo é Vasco! E eu acho uma bobagem quem tá comparando o Vasco com o ABC. Cuidado, foi igual o ABC. Era outro momento que o Vasco vivia. Na questão do poder técnico dos treinadores, era o extremo oposto, Pedrosa. Não. Era um Maurício Barbieri, tá um pouco perdido, com falas fortes em relação à torcida do Vasco dentro de São Januário. E acabava que o Caldeirão, que sempre foi o Caldeirão, começou os jogadores a entenderem mal aquela pressão que faz a torcida do Vasco desde sua história. Não tem nem comparação, Fernanda. O mental do Vasco hoje é muito mais forte do que na temporada passada. Ah, Pedrosa, então você está falando que vai passar? Não, pode acontecer. É futebol, verdade, gente. Isso pode acontecer. Se for empate, for para os pênaltis, pode acontecer, porque pênalti muitas vezes o pior vence, o melhor perde, isso acontece. Agora, a mentalidade do Vasco e do vascaíno deve ser de vitória. Deve ser acreditando nesse time que tem, nas últimas
22 partidas, perdeu apenas 3 vezes. Isso é um número extremamente relevante. Nessa temporada, o Vasco tem 12 jogos e perdeu apenas 1. E naquele jogo que a gente sempre cita aqui, contra o Nova Iguaçu, quando o Vasco acabou prejudicado pela arbitragem. Então, o torcedor que já lutou, já vai com ingressos esgotados para essa partida contra o Água Santa, eu vou estar lá também, tem que ir com a cabeça de vitória, porque é assim que pensa a comissão técnica e é assim que pensam os jogadores também. A obrigação do Vasco é continuar passando na Copa do Brasil. Olha aqui, cadê a festa lá em São Januário? Ô, Venê, a gente comentou muito isso nesse programa em relação ao ano passado, aquela fala forte do Maurício Barbieri e que São Januário era um ambiente hostil. Foi o que ele falou? Foi. Pergunta para qualquer jogador que joga contra o Vasco aqui, o que eles sentem quando joga com o Vasco dentro de São Januário. E que, claro, o jogador do Vasco, para isso aqui, tudo se torna carinho. Mas depende como você olha aquilo. Então foram falas que deixaram os jogadores até também de uma forma como se fosse contra, porque se a gente parar para pensar, o desempenho do Vasco não estava bacana em São Januário. E como? Isso é histórico. Todo mundo que joga no Vasco da Gama sabe que é assim que isso funciona, essa festa linda, um caldeirão de verdade. Para mim, uma das melhores acústicas de estádio do Brasil é a de São Januário. O Flamengo nunca teve a chance de jogar lá como mandante, né? Mas o Botafogo no ano passado jogou. A torcida do Botafogo se apaixonou porque a acústica é muito boa mesmo. E fora o show que a própria torcida do Vasco dá. Então, assim, hoje é outra realidade, Veni Casagrande. Antes de falar, deixa eu beber uma água santa aqui. Ih, começou. Ele não vai... Aqui, dá copo pra já ele. Pode cortar. Dá Já pode cortar. Adoro quando Já eles pode brigam. É água santa mesmo, minha mãe me dá água benta, cara. Sexta-feira. Cadê? Tá bom, pô. Sexta-feira o corte tá feito. Eu vou sentar pra ver vocês brigando. Não, mas é sério. Falando sério Não, agora. quero... Ah, acabou a briga? Eu... Acabou a briga? Sexta-feira o corte Zero tá briga, feito. eu só bebi uma água, Eu gente. quero, olha só, eu quero abrir o programa com o Venê bebendo água santa. Que isso, cara? Calma, olha só, no stress. Hein, sobre São Januário, Ai, concordo que com tudo que pena. você Queria disse. que tivesse mais. Porque só sobra pra mim. Sexta tem mais, Fernanda. Só sobra pra mim. Sexta tem mais. Calma, vamos aguardar. De repente a gente pode ter mais na sexta. Ou Tá. não também. Beleza. Mas sobre São Januário, concordo com tudo que você disse. Na ocasião, critiquei muito o Barbieri pela fala dele. gente aqui, né? Não fazia o menor sentido o que ele estava falando. De fato, São Januário é um ambiente extremamente hostil pro adversário. E eu já tive a oportunidade de ir ver o jogo Flamengo e Vasco lá em São Januário. De fato, assim, não tem jeito. A torcida do Vasco é uma torcida de respeito, carrega o time e dentro de São Januário se torna uma espécie de 12º jogador, sem sombra de dúvidas. Então, nesse caso aí, o cenário é totalmente diferente. Inclusive, a postura do treinador, do Ramon Dias, é algo que tem que se elogiar. Sempre em entrevista coletiva, ele, enfim, bota o Vasco lá em cima, sempre elogia bastante a torcida vascaína e também São Januário. Não faz o menor sentido fazer essa comparação com o ano passado. Em relação ao último jogo do Carioca, Zé Gabriel de volta, né, Pedrosa? Talvez não. Por quê? Porque a formação que o Vasco entrou em campo diante da Portuguesa do primeiro tempo, ela encaixou muito bem. Com o Sforza. O Sforza ao lado do Galdames jogando como volante. Agora, é uma coisa que o Ramon Dias vai ter que ver, se o Zé Gabriel realmente pode encaixar naquela função ali, porque o Zé Gabriel geralmente joga como um primeiro volante, praticamente sozinho ali naquela função. Quando o Sforza entrou ao lado do Galdames, eles ficaram realmente lado a lado, que é uma função, volante pela direita, volante pela esquerda. Dá para colocar o Zé Gabriel junto com o Galdames, como fez, por exemplo, o Ramon Dias na última partida. E talvez, por uma partida desse tamanho, ele confia ainda mais no Zé Gabriel, que já está adaptado à equipe, do que o Sforza, que é um garoto que está se adaptando. Tem muito potencial, mas para essa partida, e é um problema do Vascaíno ali, aquele meio-campo, aquela entrada da área, que precisa ser melhorada. Então, eu acho que se você colocar o Zé Gabriel, talvez por adaptação, pelo tamanho do jogo, seja uma escolha melhor. Nada contra o Sforza, eu gosto muito do Sforza, acho que tecnicamente é o melhor Vasco que tem, mas o Zé Gabriel pode fazer aquela função ali defensiva melhor do que o Sforza, na minha visão até aqui. E você tem informações sobre a chegada do Cleiton Silva, Sim. ou Pedrosa? Atacante que já assinou o pré-contrato com o Vasco da Gama, vai assinar por 5 temporadas passando nos exames médicos. Ele chega hoje às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite no aeroporto do Galeão. Tá muito feliz aí com essa chegada ao Vasco da Gama, é uma oportunidade única na carreira. Ele que também vive o seu melhor momento da carreira, 12 gols em 30 jogos lá em Portugal, e vai chegar ao Vasco da Gama aí para ajudar os gigantes da colina. Agora sobe o barulho de drone mesmo. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, cadê, Cris? Drone importante, Venedrosa.
Vai, Venê. Ondrone Venedrosa. O Pedrosa me chamou ontem perguntando sobre a possibilidade do Vasco tirar um jogador do Botafogo. E, de fato, existe essa possibilidade, envolvendo Marlon Freitas. Inclusive, o jogador deve ficar fora do jogo de hoje, porque tem uma proposta do Vasco para tirar o jogador com empréstimo até o fim da temporada. Eu ia te falar ontem. Por que vocês não me contaram esse segredo? Eu ia te avisar ontem. Vocês sabem que eu guardo segredo pra caramba. Eu ia te avisar ontem. Calma aí. Olha só, Vamos gente. Lá. Quando Fala a gente... de novo. Olha só, eu e o Venê... É o quê? O Marlon já não joga hoje? Olha só. O Marlon fica fora do jogo de hoje por causa da negociação. Marlon Freitas. Por causa da negociação. Aí eu perguntei, que negociação? O cara falou, com o Vasco. Aí eu perguntei, qual é a proposta? O cara falou, empréstimo até o final do ano. É isso aí. Empréstimo. Olha só, vamos lá. Eu e Venê, a gente trabalha junto há muito tempo, né? Então, quando eu recebo algumas coisas, tem muitas vezes que eu falo, Venê, você tem intimidade com esse cara aqui? Vai lá nele, porque me passaram essa informação, e a gente vai buscar pra gente apurar. Então, eu já tinha recebido essa informação, só que eu não dou informação sem apurar nunca, isso tem que ser deixado claro. E eu falei, Venê, vai lá. Aí o Venê falou assim, Pedrosa, por enquanto, a minha fonte me disse o seguinte, não tem nada. Mas eu sabia que o Vasco ia atrás do Marlon Freitas. Porque a minha fonte lá do Vasco da Gama já tinha conversado comigo e falado, ó, eu quero esse jogador, é um jogador muito interessante pra gente, é um jogador que a gente não tem essa característica no elenco, porque realmente não tem. E o que eu falei aqui? O meio-campo do Vasco, ele passa uma vulnerabilidade que a comissão técnica já vem buscando o nome pra essa posição. Pois já foi um momento ele, né? Exatamente. Então eu falei com o Venê, Venê, fica de olho nisso aí. E tá aí, o Vasco quer o Marlon Freitas. Não, sério, não. Tô falando sério agora, de coração. Tira essa foto. Vamos tirar essa foto. Vamos botar outra foto do porque eu acho que pode queimar o jogador. Isso, vamos botar uma Por foto legal do Marlon. atleta. Sabe por quê? Esse foi um fato que aconteceu no jogo do Palmeiras. Sim. E assim, eu nunca falei sobre isso, porque, na verdade, o torcedor tava machucado. E é super natural um torcedor de futebol, quando acontece uma coisa que aconteceu com o Botafogo, ele buscar culpados. Isso é natural. Até porque, gente, para qualquer problema tem culpados. E aí a torcida do Botafogo acabou, Pedrosa, pegando no pé de mais alguns jogadores. E eu vou dizer aqui, como uma pessoa que conheço a torcida do Botafogo como a palma da minha mão. O número 1 era este cara aqui, Sim. o Marlon Freitas. Nos primeiros jogos dessa temporada, ele tocava na bola e ele era vaiado. Porque a torcida realmente criou, vamos dizer, uma antipatia por ele. Sim. E aquele fato da piscadinha contra o Palmeiras foi um grande potencializador dessa sensação. Tiveram coisas, ele foi expulso num jogo sul-americano, a torcida gostava muito dele, aplaudiu, tá tudo certo. Depois ele faz um gol contra o Flamengo, a galera ficou calada, mas entendeu porque ele é um cara com muito potencial técnico. E aí depois aconteceu, aqui viralizou aquela piscadinha no jogo contra o Palmeiras, no momento que o Botafogo tava ali empatando, ele piscou e parecia que ele tava tipo, olha, eu sou malandrão. E assim, papo para outro dia eu digo porque eu acho que aconteceu aquilo ali que talvez nem ele, porque foi um dia tão traumático para todo mundo, nem ele lembre, porque ele fez aquilo. Sim. Mas eu acho que eu tenho, e para grandes amigos eu conto. Mas o Marlon, ele é um cara muito dedicado, muito profissional, com muito potencial técnico, com muita entrega, né? E aí, eu até comentei no meu Instagram, no último jogo, Pedrosa contra o Fluminense, que se o Botafogo virou a página contra o Aurora, o Marlon Freitas e o Marçal viraram a página contra o Fluminense. Ele foi o nome do jogo, na minha opinião, fez 2 gols, né? Um, inclusive, de pênalti. No momento que o jogo estava quente, ele pega a bola para bater o pênalti com muita personalidade e converte. Então, assim, foi um jogador que a torcida naquele jogo meio olhou e falou assim, beleza, Marlon, a gente tá voltando a se falar, né? Mas, assim, eu acho que é uma perda técnica muito grande. Mas a gente tem um potencial de chegar um Alan, tem o Gregory aí, tem o Danilo, o próprio Tchê, que não é a mesma função, na minha opinião, mas tem, e tal. Tem o Newton, tem outros meninos, tem o Cauê, tem os meninos que estão também da base e que tem muito potencial. Então eu acho, posso dizer, eu fico muito triste com a saída do Marlon, porque é, como eu falei, uma perda técnica. Mas eu acho importante para ele viver um ar diferente agora.
Eu acho importante para ele viver um outro clube, porque ele tem potencial, para ele respirar um pouco, sabe? E até para o próprio torcedor botafoguense, eu acho que vai ser o casamento perfeito, no momento perfeito, Pedrosa. Eu sempre defendi o Marlon Freitas aqui, mesmo antes de saber do Vasco da Gama, tá? Eu sempre falei o seguinte, entendo a torcida do Botafogo, porém não concordo. Por quê? Porque ele tem qualidade. Eu gosto do Marlon Freitas desde que ele é do Atlético Goianiense. E no ano passado ele fez um grande ano. Depois, obviamente, ele caiu de rendimento, mas assim como o time inteiro do Botafogo caiu de rendimento, não foi só o Marlon Freitas. Então, pra mim, esse movimento do Vasco é perfeito. O Vasco vai muito bem tentando a contratação desse jogador. Ele vai ser um reforço que vai ajudar muito o Vasco ao longo da temporada. E no Botafogo ele vem perdendo espaço, porque tem o Danilo Barbosa, porque vai ter o Gregory, porque já assinou um pré-contrato com o Alan. O Marlon Freitas no Vasco da Gama, ele se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Ramon Dias. Agora, enquanto eu falo, tuita aí também, cara. Eu vou twittar aqui. E isso é importante a gente perceber, porque olha só, olha como é que são as coisas. Hoje em dia na internet... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Mais um reforço podendo estar chegando no Vascão da Gama. Amanhã tem Vasco e Água Santa. Clima hostil pro Água Santa. Time sem muita tradição, ou até sem quase nenhuma tradição, Água Santa, né? Vai jogar fora de casa, pode sentir, todo mundo sente, na verdade, né? Aí vem um time menor, de menor expressão. A tendência é que sinta mais ainda o Caldeirão. E a torcida precisa também colaborar com o time no jogo todo, né? Não pode deixar de cantar o jogo todo, não precisa só nos primeiros 15, 20 minutos. É algo que acontece, né? Aí a bola não entra, aí a torcida já quer começar a falar abobrinha e aí acaba afetando o time dentro de campo. Se o torcedor soubesse o quanto quando eles começam a vaiar, a xingar, a debochar, atrapalha o jogador, eles não faziam isso. Esperava o jogo acabar. Quer zoar, quer vaiar, quer xingar, quer fazer... Esperem o jogo acabar. Não adianta, 20 minutos o Vasco não fez gol, a bola, né? Aí você vai destruir o time, você vai destruir o seu time. Então, vai com calma, espera. Se a bola não entrar em algum momento, eu acredito que o Vasco vai ganhar esse jogo com um placar até legalzinho, mais de 2 gols. Mas se a bola não entrar nos primeiros minutos, continua torcendo, empurrando o time, porque o Água Santa pode sentir muito no mental. Não são jogadores que estão acostumados aí, né, rodados em outros times, então vai sentir muito. E a torcida do Vasco vai ter uma influência gigantesca nesse jogo. Próximo jogo do Vasco, Água Santa amanhã, às 8 horas. Horáriozinho bom aí, hein, rapaziada? Horário legal. E no dia 10, às 6h30. Depois no dia 16, às 6 horas da tarde também, horário de Brasília. Depois vai ter a Copa do Brasil novamente, né? Depois do dia 16, o Vasco vai ter algum... Se passar, claro, Vasco passando vai enfrentar outros times aí, outro time na Copa do Brasil. E mês que vem tem o Campeonato Brasileiro. Como o Vasco não vai disputar a Sul-Americana, vai ficar apenas com o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Fico por aqui, não saia sem deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, acione o sino, deixa aí seu comentário que vocês estão achando do Vasco e qual as perspectivas para esse jogo de amanhã. Eu acho que o Vasco passa com uma facilidade no placar, não no jogo. Uma facilidade aí de uns 2 gols de diferença.